Olá, meus queridos amigos e irmãos, que a paz, o amor e a misericórdia do nosso amado Mestre e amigo nos envolva a todos, iluminando nossas mentes e com seu poder e divina graça, toque os nossos corações para nos despertar a compreensão dos seus ensinamentos e as suas santas orientações trazidas em seu Evangelho de amor. Que possamos fechar então os nossos olhos físicos para abrir os olhos da alma. Respirando profundamente, vamos elevar os nossos pensamentos e melhores sentimentos a Deus, que é Pai de amor e infinita bondade, rogando a Ele que nos abençoe e nos fortaleça na coragem para enfrentar os nossos desafios e que nos renove a fé, a fim de que permaneça conosco a certeza de que caminhamos com Jesus Cristo para melhor cumprir o nosso plano divino. Envolvidos no seu amor e com o amparo da espiritualidade amiga junto aos benfeitores de Cristo, Mestre amado Jesus, aqui estamos unidos em mentes e corações, buscando a luz do seu amor benevolente e caridoso, que o Senhor perfeitamente exemplificou em vida. Assim rogamos que clarifique a nossa consciência, para que possamos ampliar nossos horizontes, a fim de que com mais sabedoria, entendimento e amor, possamos trilhar os caminhos que nos levarão à sua divina graça. Assim, Mestre querido, pedimos que nos envolva e nos abençoe e que fique conosco hoje e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, nos itens 3, 4 e 5, diversas categorias de mundos habitados. Resulta do ensinamento dado pelos Espíritos que os diversos mundos estão uns em relação aos outros em condições muito diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. De sua totalidade, há aqueles cujos habitantes são ainda mais inferiores que os da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é totalmente material, as paixões reinam soberanas, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, totalmente espiritual. Nos mundos intermediários, há mistura de bem e mal e predominância de um ou de outro segundo o grau de adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, e baseando-se em nuances mais acentuadas, dividi-los, de um modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e provas, nos quais domina o mal, mundos regeneradores, nos quais as almas que ainda têm o que expiar vão buscar novas forças, repousando inteiramente das fadigas da luta. Mundos felizes, nos quais o bem supera o mal, mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, nos quais o bem reina exclusivo. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas. É por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados num determinado mundo
não estão indefinidamente ligados a ele e não cumpre nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atinge no mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para outro mais avançado, e assim sucessivamente até que tenham chegado ao estado de espíritos puros. São outras tantas estações, em cada uma das quais eles encontram elementos de progressos, proporcionais ao seu adiantamento. Para os espíritos é uma recompensa passar a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongar sua estada num mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz que aquele que são forçados a deixar quando estão obstinados no mal. Que assim seja. Queridos amigos, a doutrina dos Espíritos veio desvendar aos seres humanos o panorama de sua evolução e esclarecê-los no tocante de suas responsabilidades, porque a vida não é privilégio da Terra, mas a manifestação do Criador em todos os recantos do universo. Assim como o Espírito Eterno, através de inúmeras vivências e experienciações, busca se aprimorar e evoluir. Ele cresce moralmente quando vivencia o Evangelho de Jesus, com amor, justiça e caridade, onde deixará de ser um espírito imperfeito para gradativamente se tornar um espírito puro. E aqui neste capítulo podemos compreender que os diversos mundos, os planetas, também evoluem, tendo sua escala evolutiva. Os diversos mundos diferenciam-se entre si pelo grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Evidentemente, não podemos fazer uma classificação absoluta das categorias dos mundos habitados. Porém, Kardec nos oferece uma que nos permite uma visão geral sobre o assunto. Mundos primitivos. Nos mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana, onde reinam as paixões, como poder, ódios, inveja, orgulho, vaidade, rancor, vícios, etc. Numa existência totalmente material, sendo a vida moral quase inexistente, a Terra já passou por essa fase. Mundo de expiações e provas. Nesses mundos, o mal predomina. É a atual situação da Terra, a razão pela qual o homem ainda anda a braços com a miséria e violências. Mundo de regeneração. São mundos em que as almas, que ainda têm o que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes. São os planetas onde o bem sobrepuja o mal e por isso a felicidade impera. Mundos celestes ou divinos. São as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, onde todos os habitantes já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Dessa forma, quanto mais avançados se encontram os mundos, mais espiritual é a vida dos que o habitam. Os espíritos que encarnam em determinado mundo não ficam a ele presos indefinidamente. A escala grandiosa dos mundos tem seus graus dispostos para a ascensão progressiva das almas, que irão transpor cada uma por sua vez. Importante sabermos que viver em um mundo superior não é privilégio dos eleitos, mas destino de todos nós. Assim que nos purificarmos pelo trabalho e serviço ao próximo,
vivenciando o mandamento de Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então vamos à nossa prece final, fechando os nossos olhos, respirando profundamente os eflúvios divinos que caem sobre todos nós, nos preenchendo das bem-aventuranças do Pai Celestial, que nos ama profundamente, sentindo as energias de amor, suavidade e graça, bondade, beleza e harmonia. Com os nossos corações repletos de alegria e gratidão, agradeçamos. Pai Celeste, Criador, Divino Mestre e Salvador, Fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa nosso esforço para Teu reino alcançarmos. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. E na aliança do Seu amor, na força que nos conduz, sejamos os bons servos de Jesus, levando, praticando e vivenciando o Evangelho Redentor. Pai amado, que as vossas bênçãos de graça e luz sejam sentidas em todos os corações que sofrem, irmãos encarnados e desencarnados. E sendo os testemunhos do seu amor, sigamos a marcha com fé, com ardor, com mais amor. Se conosco, Mestre querido, hoje e por todo sempre, e que assim seja.